close till I get up. Putz, ou seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 22º episódio da 4ª temporada do Podputs. Está aqui comigo meu amigo Bruno. Salve, Bruno, tudo bem com você? Salve, Heitor. Boa noite. Vamos começar mais um episódio, então? Boa, Bruno. Amigos, abram Windows, mas fechem as portas, que o Node está no ar. Geralmente eu faço os roteiros, mas hoje é dia do Bruno brilhar. Ele que é fã dessa história, nerdzão assumido. Bruno, diz aí, o que a gente vai falar hoje? Bom, Heitor, então, já que tu já fez as apresentações, mas antes de começar esse podcast, eu tenho que fazer uma coisinha aqui. Não dá pra começar sem. Pronto. Agora sim vamos começar a falar. Welcome to the real world. Então, hoje a gente vai entrar num tema que mistura muito assim a parte de cinema, filosofia e um pouco de tecnologia também. A gente vai falar sobre Matrix, que para mim, no meu conceito, é um clássico que conecta assim tanto o avanço tecnológico que a gente vive hoje, como muitas outras coisas na nossa realidade, e os caras viram isso muito antes. Pra mim, Matrix não é só um filme de ação cheio de efeitos especiais. É, mas também não é só isso. Ele levanta uma questão profunda sobre realidade, controle e inteligência artificial. E é exatamente isso que nós vamos explorar na conversa de hoje, né, Heitor? É isso aí, Bruno. No filme, o Matrix é uma simulação, né, criada para manter os humanos ali presos, servindo de pilha, e eles têm uma vida ali, uma realidade falsa que é implantada ali na cabeça. Se a gente for pensar bem, não é tão distante assim da nossa realidade atual, né? Pois é, então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Assim, ó, hoje, se tu parar pra pensar, os algoritmos e as redes sociais acabam moldando o que a gente vê. É, o que a gente consome e até o que a gente pensa. É o que hoje se chama de bolha de informação. E é quase como viver dentro de uma versão moderna do Matrix, só que digital e invisível. E o mais interessante é que muitas pessoas nem percebem esse controle. Para elas é simplesmente a vida como ela é. Sabe, já que hoje o assunto é esse, sabe, Heitor, que assim, ó, tem uma cena que aí não é do filme, é da animação que seguiu a linha do Matrix, onde eles complementam essa questão. Eles mostram como existe esse tecido da realidade que as pessoas não enxergam. E hoje, basicamente, é o que a gente vê, porque a gente está com uma tela aqui olhando milhões de redes sociais e informações e não vê a realidade que está em volta. Pois é, Bruno. Eu queria comentar uma coisa aqui, que a gente que viu esse filme lá na estreia, primeira mão no cinema, foi emocionante ali, os efeitos, aquele negócio revolucionário, a câmera girando, a pausa que dava ali, o bullet time. E hoje ele não dá mais essa mesma impressão assim em quem assistir. Ele meio, digamos que ficou um pouco datado. E tem muito jovem, que eu trabalho ali numa empresa que tem pessoas jovens, que nem assistiram o Matrix e nem tem interesse. E assim, pra gente que viu a grandiosidade que foi na época, é até estranho, né? Uma pessoa que não assistiu o Matrix e trabalha ali com tecnologia, que gosta assim da área, e não tem interesse nem conhecer a história. Apesar de ter passado muitos anos, ele ainda é muito bom, assim, os efeitos ainda são muito bons. Eu lembro que eu comecei a jogar até o Max Payne, que tinha aquele efeito que você clicava com o direito, aí ficava tudo em câmera lenta, você desviava dos tiros, e tudo isso foi inspirado em Matrix. Matrix inspirou um monte de coisa, né? E assim,
algumas pessoas hoje em dia não dão esse valor, né? Meio que ficou aí para quem é mais velho, né, Bruno? Não, não só Max Payne, não. Eu também joguei Max Payne, sei disso aí que tu tá falando, mas o próprio Enter the Matrix que fizeram, trazendo um pouco da continuidade da história, também tinha esse efeito. Sim, Aí, bem legal, joguei e, também. e é bom, né? Pra roubar, pra te passar devagarzinho, acertando o que tu queria, é uma maravilha. Então, agora falando sobre o que a gente tava, um dos momentos mais marcantes do filme é quando o Neo precisa escolher entre a pílula azul, que mantém ele na ilusão, e a vermelha, que nos mostra a realidade. Isso é uma metáfora incrível, no meu ver, porque assim, ela é exatamente a nossa relação com a tecnologia. Hoje tu tem aí uma pílula azul, que é ficar ali usando por horas e horas sem agregar nada, ou uma vermelha, onde tu olha para a realidade e vê o quanto hoje em dia se fala que as pessoas estão mais conectadas do que desconectadas. É isso que você falou, é interessante, Bruno, porque é mais confortável você viver ali na ilusão, né? O filme deixa isso bem claro, né? E lá no Matrix, o mundo inteiro ele é código. Ele tem uma referência ali para as telas de fósforo verde, né? Então, quando eles estão na Matrix, tudo fica com aquele filtro esverdeado. Igual essa nosso fundo de tela aqui também tem essa mesma pegada, né? E aqueles números verdes caindo ali da tela, aqueles caracteres estranhos, eles representam tudo que existe. E nesse mundo real nosso, hoje em dia a gente também está cercado por código, né? E tu sabe que. Transparecer um pouco isso do quanto eu gosto. O meu fundo do computador é um fundo animado que fica caindo as letrinhas do Matrix. É bem nerd, viu, gente? Então, bom, é, isso que tu tá falando eu concordo, só que assim, na nossa área tudo é código. Mesmo a gente que não é dev, a gente interage com código. A única diferença é que no Matrix eles tentaram transformar isso numa coisa como se todo mundo olhasse só código. Mas assim, se tu para pensar, tudo ao nosso redor, celular, internet, aplicativo, hoje em dia até os carros estão entrando no pacote, né, Heitor? Sim. Tudo depende de software. Voltando aqui uns episódios até às vezes que não botem algum sistema operacional no carro, tá de boa. E assim, se a gente não entender minimamente a base desse código, como a gente estava falando, a gente vira um usuário cego. Trazendo para uma visão gamer, um noob da vida. Pois é, Bruno, é tipo quando o Neo ele aprende a enxergar a Matrix, né? Faz. Ele deixa de ver as paredes, ele começa a enxergar a linha de programação mesmo. E no nosso caso, é quando a gente entende como a tecnologia funciona, a gente passa a ter mais poder sobre ela, né? Sim, com certeza. Olha o exemplo da inteligência artificial. Para muita gente, a inteligência parece mágica. E aí existe uma frase de um pensador muito mais inteligente que nós, que viveu há muito tempo atrás, que diz que a tecnologia avançada é indistinguível da magia. Eu adoro essa Sim. frase porque muita coisa que a gente olha assim e diz, isso parece mágica. Não, é só tecnologia mesmo. Só tá num ponto que a gente ainda não entende. Mas assim, por trás de tudo isso é um código e matemática em escala absurda. Toda IA que vocês conversam, todo o sistema que vocês rodam, tá rodando códigos e base numérica ali, binário rodando, hexadecimal, com números passando numa escala que a nossa cabeça não consegue nem imaginar. E saber disso muda completamente a forma como a gente enxerga as IAs. Heitor, outro ponto é que no filme
tem os agentes. E esses agentes eles são programas cientes e sabem que são programas e que são criados para manter a ordem dentro da Matrix. Eles caçam qualquer um que tenta escapar disso. E se a gente trouxer isso para o nosso mundo real, como a gente tá falando aqui, dá para fazer um paralelo com as ameaças tecnológicas. Pois é, né? Temos os malwares, que são os ataques, tem ataques automatizados, tem bots. É tipo o agente Smith ali que fica tentando se replicar para acabar com tudo, sempre tentando controlar, manipular o usuário, né, Bruno? Exatamente. Mas assim, o curioso é que, como no filme, a tecnologia ela pode ser aliada. Por exemplo, assim, a inteligência artificial, a gente pode usar ela tanto para fazer maldade como para nossa segurança. A gente pode usar para aprender coisas boas como coisas ruins. E, cara, por exemplo, para inovação. Um exemplo aqui. Há pouco tempo atrás a gente estava vivendo. Há pouco tempo não, já faz algum tempo, mas parece que foi pouco. Uma pandemia. E muito se falou que para se criar o antivírus ia levar muito tempo. E com o uso de IA eles conseguiram reduzir exponencialmente esse tempo. Então foi um bom uso para uma coisa nova. Sim, você pode ter a IA ali, que é um agente Smith tentando te destruir, ou você pode ter ali o oráculo que tenta te guiar. Tem o Morpheus que tenta te ajudar, depende da intenção de quem tá por trás, né, Bruno? Eu não sei se você lembra, teve um episódio que a gente falou de analogias, que eu usei o filme Matrix para falar do Fyron, né, que é quando o Neo luta para chegar no oráculo. Aquilo claramente era uma proteção ali para somente quem tinha autorização conseguir falar com o oráculo, né? E hoje uma inteligência artificial consegue tanto tentar atacar quanto tentar defender, depende de como você configura. Exatamente. E tu sabe que assim, ó, agora tirando um pouco dessa questão, mas seguindo um pouquinho sobre essa questão do filme, uma coisa que eu gosto na ideia do que se segue no Matrix é que tudo é uma escolha. Desde o primeiro, segundo, terceiro, agora eles trouxeram um quarto aí que ficou meio estranho, mas vamos botar junto no pacote. A ideia é que tudo é uma escolha. Então, tipo assim, aqui a pouco, agora há pouco eu falei das pílulas azul e vermelha. É escolha. Tipo, tem o software lá que também é o poderoso, que é o francês, que ele diz que tudo é causa e consequência. Então, tudo se baseia no que tu faz e a consequência que tu recebe pelo que tu escolhe fazer. Bruno, posso puxar um gancho nisso que você está falando? Claro, Tem uma cena que as máquinas vão dominar a cidade, a última cidade lá dos humanos, e o que os humanos escolhem fazer? Uma festa. Vai todo mundo dançar, beber, encher a cara, namorar, esperando o pior, porque eles vão lutar, mas eles sabiam que não tinham chance, então o ser humano ali escolheu comemorar, festejar. Fez até sentido, né? é bem exatamente como é o ser humano, né? Não podemos dizer que não é isso. E a máquina jamais faria isso, né? Então, mas isso que eu tô te falando, ele te deixa a entender que tudo isso vai acontecer de uma forma, mas que tu escolhe isso. Por exemplo, assim, Heitor, de- vamos devanear um pouco aqui. Quem olhou toda a história do Matrix, tu vê que assim, ó, no primeiro ele diz que as máquinas usam as pessoas como pilha, como tu disse. Aí no segundo vem o confronto e no terceiro a resolução. Mas tem uma sequência do Matrix que eles explicam um pouco como surgiu a Matrix.
que, cara, o homem cria a inteligência, o homem avança a inteligência artificial, a inteligência se passa a ser ciente, acha injusto o que o homem faz e se rebela contra. Te lembra um pouco Skynet? Tem bastante história que acaba caindo nisso, né? Eu Acho que robô? até o próprio Exterminador do Futuro tem essa pegada, né? Sim, o outro do Smith, o Eu Robô, falei disso também. Então, Uma sabe? pergunta, Bruno. Você acha que o vaso caiu porque a Oráculo avisou ou porque eu ia cair de qualquer jeito? Então, então, assim, no primeiro parece meio estranho, fica um pouco complicado. No terceiro tu já entende que o oráculo realmente tem a visão atemporal. Então ela sabia que ele ia cair. O curioso é tu ver o oráculo, que é um software, que sabe que é um software, oferecer um cookie para um humano. Interessante. E o arquiteto? Então, o arquiteto, cara, eu acho muito interessante o que eles fazem dele, porque ele é o dev. É... Só que assim, ele é literalmente como se fosse uma IA desenvolve. Um chat GPT hoje desenvolve. Se tu botar ali pro chat GPT criar um código em Python, ele cria. Só que é a base do arquiteto. Exato. Ele não inventa novo. Ele pega o código que existe e implementa. Por exemplo, agora no último que saiu agora, que o arquiteto é substituído pelo analista. O analista ele não é exato. O analista ele interage com a emoção, o emocional das pessoas. Por isso que eles botaram um psicólogo, um analista, porque ele já interage com o pensamento, ele interage com a reação. Mais ou menos como seria uma fusão do oráculo com o analista. Bruno, você está falando e eu viajei aqui no pensamento. Eu lembrei de uma coisa. Você lembra no jogo Enter the Matrix que eles ofereciam a pílula azul e a vermelha? Você lembra o que que acontecia se você pegasse a azul? Agora tu me pegou, não lembro mesmo. Se você pegasse a vermelha, começava o jogo, tinha toda a história. Se você pegasse a azul, o jogo acabava. Você continuava vivendo, lá acabava a história, subia os créditos, você fazia a final. É mesmo, cara. Sensacional, muito bom. Então, mas é essa a ideia. Mas falando em pílula vermelha, Bruno, você não acha que as pessoas aí começando a questionar a tecnologia, discutindo privacidade, discutindo ética no uso da IA, até essa parte da rede social, estão falando aí em regular, porque não pode ser terra de ninguém, né? Tem que ter um mínimo de controle ali, você não pode cometer crimes no mundo online. Você acha que isso é meio que a pessoa tomando a pílula vermelha, questionando mesmo? Sim, com certeza. É, tem muita gente que ainda prefere ter a ilusão. Tomar a pílula azul e ficar quietinha. É aqueles que estão, vamos dizer assim, dentro da nossa analogia hoje, é os que estão amarrados na Matrix. O próprio Cypher, né, que traiu todo mundo, Porque pra ele é interessante ver aquilo ali. Ah, cara, pensa bem. ele comia catarro, ele preferia comer bife, né? Não, 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 não. Pensa bem, Heitor. O que que é mais fácil? É ficar no teu num mundinho simples, onde tu só tem que correr um dedo e ficar olhando um monte de coisa ali e deu? Ou questionar aquilo ali? E pensar, e parar, e refletir. Questionar é difícil. A única coisa fácil ali que tinha pra eles era aprender as coisas, né? Plugava ali o cabo, já aprendia qualquer coisa na hora. Ou se fosse assim hoje em dia, hein? Já pensou? Ah, agora eu quero aprender configurar um Cisco. Pum, deu, aprendi. Se você pensar perguntando ali para uma inteligência artificial, você meio que consegue aprender, não tão rápido quanto o download ali do Matrix, mas com um pouquinho de boa vontade você consegue aprender praticamente qualquer coisa hoje em dia, né? Bah, olha o que eu pensei agora. Vamos lá. Vamos botar um pouquinho da nossa realidade nesse Matrix. Eles pegavam um cabo, enfiavam na cabeça do cara e o cara se conectava a uma realidade, né? Sim. Tá.
Ah, a gente tá numa realidade hoje que a gente diminui os cabos e usa mais tecnologias em ar. Por exemplo, mouse e teclado hoje em dia é sem fio, conexão hoje em dia é Wi-Fi. Então a gente não. Será que é sem fio mesmo? Eu sou gamer raiz, eu uso com fio. Então, mas eu tô tentando só seguir uma ideia aqui. Então, se tu para pensar, o Neuralink não é a mesma coisa que plugar o cabo dentro do cérebro da pessoa? Pois é, eu acho perigoso isso aí, mas é meio que isso aí mesmo. Então, será que passado de uns 2, 3 anos ele não vai conseguir imputar conhecimento automático dentro do cérebro? Seria útil, mas é perigoso, porque se dá para implantar conhecimento, dá para botar um malware também, não é mesmo? Sim, mas aí entra a Imagina fazer questão. pentest na cabeça de um louco, Bruno. Mas aí entra a questão. Tu já pensou aprender Kung Fu em 5 minutos? A gente sabe que não é bem assim, né? Você pode até aprender a teoria, mas o seu corpo tem que se adaptar também, né? Não é tão simples. Tá, beleza, vamos botar uma coisa real então pra nós. Tu é da parte de segurança. O que que tu diria se tivesse que botar um Neuralink e o cara dissesse que em 1 hora tu aprende Python, Ruby, Java e tu pode migrar para uma área de dev? Ah, interessante. Só que aí vem É, uma dúvida: a cabeça tem um HD limitado? Você tem que apagar alguma coisa para botar mais? Ou dá para colocar coisa infinita? essa é uma boa pergunta. Essa é uma Porque boa eu pergunta. lembro o pessoal do videogame aí tinha que desinstalar um jogo para instalar outro, porque vai enchendo o HD, né? Eu mesmo, quando eu joguei o Enter the Matrix, eu joguei no computador, não no videogame. E eu tive que limpar o meu computador para conseguir botar ele, porque meu HD era pequenininho. Naquela época, HD de 1 GB Então, era must. exatamente. Bom, mas vamos tentar pensar um pouquinho mais dentro da nossa realidade. Hoje, a gente ainda não. Existe o Neuralink, mas ainda é longe. Ainda é realidade afastada. Mas tudo que a gente usa hoje, fica mexendo e vendo, e não deixa de ser uma Matrix. E não deixa de ser uma coisa pra te enganar os olhos, pra te não pensar no que é. O maior exemplo de todos, é mais fácil ler um filme que ler um livro. Sim, é mais passivo, né? Quando você tem que ler o livro é ativo. E eu não me isento disso, tá? Eu gosto de ver filme. Às vezes eu gosto de ler, mas o filme é mais fácil. Pois é. Mas, Bruno, o Matrix lá em 1999, olha quanto tempo faz, ele já falava sobre o futuro aí, que a tecnologia controlaria a realidade. E hoje a gente está vivendo esse futuro, né? A gente achava que ia ter carro voador, mas não deu certo, né? Não! Talvez assim, a gente Até não os tenha lan... o cabo na nuca. A Uber não Oi? lançou o drone voador agora? Não, mas não igual os Jetsons, né? Que a gente achava que ia ser. Acho que é questão de tempo. Sim, questão de tempo, mas era quando a gente assistiu Matrix, a gente achou que ia ser mais rápido, fala a verdade. É, sim. Eu, por exemplo, trabalho a 6 quilômetros da minha casa, já teve dia de eu demorar 1 hora para chegar, de tanto trânsito. Você acha que uma pessoa que sonhava com um carro elétrico tá, com um carro elétrico não, com um carro voador, tá feliz com isso? Tá, vamos lá, Heitor. É, não é a ver com Matrix, mas, cara, eu moro em Rio Grande, uma cidade pequena. Entendo. Mas aí em São Paulo, o cara é um patinetinho elétrico. Vai cortando ali, ó. Ah, esse nome é meio hipócrita, hein? Se é Rio Grande e é pequeno, como é que pode? Brincadeira, brincadeira. Um abraço pro pessoal aí que mora na região. Pô. Não, mas eu te entendo. Deve ser um absurdo, cara. Tu deve ficar agoniado dentro do carro. Sim, é raro, mas acontece todo dia. É foda.
Então, mas aí tu tem que pensar também assim, ó. Por exemplo, que nem a gente fala muito hoje do home office, dessas atribuições que sejam mais práticas e dinâmicas. Na questão do Matrix, é, eles têm a questão de tudo ser incorporado a um mundo digital. Por exemplo, tem uma cena que eles estão chegando em Zion, que eu acho que é no segundo filme, e quem controla os portões de Zion tá plugado na Matrix trabalhando virtualmente. Eles, quando querem ir de um lugar para outro, eles passam por backdoors. Isso poderia ser uma realidade para nós. Tipo assim, tu ligar, tu te conecta ali, bota um VR e um holograma trabalha no escritório. Também tem filme que faz isso, né? Que as pessoas nem saem de casa, elas têm os avatares ali pra controlar, né? Exatamente. Não, e aí vamos lá, de novo, a questão que a gente tava falando. Ah, é uma tecnologia muito avançada. Não, eu vi que tem um lugar que fizeram isso já. Eles botaram vários canhões de luz espalhados pelo teto, e esses canhões, através de uma IA, eles criam uma imagem virtual tua em tamanho real, andando pela sala. Legal. Então, tipo, tu anda num lugar e ele te mostra no outro. Não tão longe disso, a medicina hoje, o cara faz cirurgia no Japão na pessoa que tá nos Estados Unidos. Sim, estamos evoluindo, né? E tudo isso parece tipo que ruma para esse caminho que no Matrix eles falam que a IA vai ajudar as pessoas e que vai chegar um momento que a IA vai se questionar o porquê ajudar as pessoas. Pois é, fica essa reflexão aí pra quem tá ouvindo a gente. Então, mas dentro do que a gente estava falando até aqui, Heitor, a questão é, vai tomar a pílula vermelha, entender o impacto da tecnologia na vida, ou prefere continuar vivendo uma ilusão digital? Isso eu pergunto pros ouvintes e vou deixar a pergunta pra ti também. É, a gente está tentando aqui trazer todo mundo pro Real World Matrix. A gente está tentando, né, Bruno? Falar aí de tecnologia, de segurança. Eu achei muito legal o papo de hoje. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos queridos ouvintes. Eu vou deixar a minha, é assistam Matrix, é muito bom. E qual que é a sua mensagem, Bruno? Bom, eu vou dizer assim, assistam pelo menos uma vez. Não façam que nem eu que já perdi as contas de quantas vezes eu olhei e adoro ver. Mas, sim, cara, E tem o Animatrix também, né, Bruno? tem o Animatrix, tem os filmes do 1 ao 4 e tem o jogo Enter the Matrix. E todas as histórias estão conectadas. Se alguém quer ver toda a história mesmo, tem que olhar tudo junto. Boa. E tu sabe que assim, ó, eu sou fã da saga, gosto da história, dessas analogias, porque eu acho que ela realmente foi uma história muito, muito bem pensada para a época que foi lançado. E, cara, tava ansioso pra gravar esse, ó. Achei que valia a pena mesmo. Legal. Então é isso. Eu agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu e xablau!